Olá, amigos do YouTube, tudo bem? Esses dias um amigo me perguntou sobre um concerto que eu fiz, como que eu descobri que tinha um resistor aberto, né, na linha da alimentação. Eu sei que isso aqui é muito básico para muitas pessoas, né? Mas o intuito aqui é realmente dar uma explicação para quem não conhece, não sabe praticamente nada. Mas a princípio, para quem está iniciando, está começando com a eletrônica, é muito importante que vocês conheçam os componentes, conheçam os códigos, conheçam os símbolos, né? Para conseguir pelo menos chegar em algum ponto, né? Então estou falando aqui para quem já conhece um pouquinho pelo menos de simbologia, né? E sabe o que é cada componente que estão aqui. Então vamos lá. A questão é que eu num determinado equipamento eu percebi que ele estava faltando uma linha de alimentação, né? Num circuito integrado que havia ali, e isso matou o aparelho. Inicialmente, como é que eu descubro que está faltando, por que está faltando essa tensão na saída, né? Ou a tensão de alimentação naquele determinado CI? Que o que aconteceu é o seguinte: o CI precisava de uma alimentação, no caso era 5 volts, mas aqui eu estou simbolizando como 12, só como exemplo, né? E num determinado pino, né? Você tem o pino do terra e você tem a alimentação, né? Ok? Então, essa alimentação aqui de 12 volts, como é que eu sabia que era 12 volts? Porque eu não tinha o esquemário na mão. Peguei o datasheet do equipamento, vi qual era o código dele, peguei o datasheet e via as alimentações possíveis que havia nele. Okay? Então, descobri que aquele pino X deveria ter 12 volts, tá? E não tinha 12 volts. Então, comecei a seguir trilha, né? E seguindo a trilha, eu descobri um resistor no meio do caminho, tá? Era um resistor baixinho, era menor, creio eu, que 10 Ré, 10 E, acho que era 10 Rs o valor, e vi que havia um resistor nesse caminho. Voltando, passando por ele, colocando um multímetro aqui, eu descobri que aqui, entre o terra, né? Tá lá o multímetro, eu vi que aqui eu tinha tensão neste ponto. E aqui eu não tinha mais a tensão. Então havia duas possibilidades para eu não ter essa tensão. Em primeiro lugar, ou eu tinha um curto na saída, ok? Ou esse resistor está aberto. Porque se eu tenho alimentação neste ponto, eu tenho que ter alimentação neste ponto, ok? Desde que isso aqui esteja funcionando adequadamente. Então como é que funciona? Eu tenho uma fonte, 15 mais 15, ela é retificada, passa pelo capacitor, tem um resistorzinho como se fosse um pequeno filtro, né? Dá uma pequena queda de corrente, e vai para um regulador, ok? Então, qual a minha tensão aqui? Eu sei que 15 volts, depois retificado e filtrado, eu tenho que ter aproximadamente 21 volts. Ok? Como é que eu sei isso? Tem que fazer um cálculo da seguinte maneira: você pega 15 volts vezes 1,41. Você vai obter aproximadamente 21 ponto alguma coisa, tá? Acho que é ponto 15, ok? Fazendo esse cálculo aqui. Então, igual a 21 volts, ok? Então, isso já é uma regra. Então, eu vou lá e primeiro, tenho alimentação aqui? Tenho. Tenho alimentação após esse resistor? Tenho também. Depois eu tenho o quê? Um regulador. Ora, se eu tinha 21 aqui, se eu tenho um regulador aqui de 12, automaticamente eu tenho que ter aqui 12 volts. Ok? Tenho alimentação aqui nos 12? Tenho. Eu tenho um resistorzinho aqui de proteção para esta linha de carga. Tá? Isso aqui é um resistor de carga também, que eu simulei aqui. Depois eu vou mostrar no protoboard. Que seria para basicamente o CI. Tá bom?
Cheguei aqui, não tinha alimentação. O que eu fiz? Saquei esse resistor, medi o resistor e ele estava aberto. Tá? Coloquei um resistor novamente aqui no lugar. Prestei atenção no aquecimento, se não havia aquecimento sobre ele, né? Porque se tem um aquecimento excessivo, ele abriu, poderia ser um curto que estava aqui. Ele serve como uma espécie de proteção mesmo. Então, se eu não tenho curto nenhum aqui, coloquei, o resistor tem que estar frio. Ou máximo morno, dependendo da carga que você tiver aqui, que é consumo de corrente, ok? Então ele vai consumir essa corrente em cima do circuito que você está como carga, ok? Então, como ali era uma carga muito pequena, então ele estava trabalhando frio. Inclusive o valor dele era bem pequeno, era uma coisa entre um quarto de watt, um watt, aliás, meio watt, né? Uma coisa bem pequena. E então eu percebi que o consumo era pequeno. Então, colocando ele, a tensão voltou ao normal, voltei a ter meus 12 volts aqui, alimentando o meu circuito. Ok? Eu vou fazer agora para vocês a simulação na protoboard, para vocês verem como que funciona. Ok? Vamos lá, meus amigos. Então vamos voltar aqui. Agora com a protoboard. Vou colocar aqui a escala de DC, e segundo o cálculo que nós fizemos aqui, eu teria que ter 21 volts, ok? Na entrada deste regulador, ok? Antes do resistor e depois do resistor. Eu vou mostrar para vocês, aqui eu vou ter uma tensão um pouco maior, porque a minha tensão da rede elétrica na entrada, né? Na entrada aqui é maior, ela não é 110, ela chega a ser 127 volts. Então vou ter uma tensão um pouco maior, né? Mas para simular aqui, vocês é mais para entender. Mas você tendo essa base, esse cálculo aqui de aproximadamente 21 volts, você vai ver que aqui não vai ser muito diferente. Então como que eu testo? Primeiro, a ponta do multímetro tem que estar no negativo, ok? Aqui, negativo. Estou medindo aqui em cima do capacitor para ver se eu tenho os 21 volts, que já está retificado. E olhando o multímetro, eu estou com uma tensão de 23,24 volts, ok? Está dentro da tolerância, absolutamente normal. Muito bem, aí eu preciso saber, se eu tenho tensão aqui, não estou tendo tensão aqui, então eu vou continuar seguindo, ok? Então, após esse resistor que está aqui, eu tenho 7812. Então, eu tenho tensão aqui, vamos ver. Meu resistor é esse aqui, que está vindo da alimentação, e alimentando a entrada, ok, ó, negativo, e a entrada do meu regulador, ó lá, 22 volts, ok? O resistor me deu uma queda de tensão, estava com um pouco maior aqui, 22,3, ele varia por causa da protoboard, mas é normal. Aí eu tenho aqui, na saída do resistor, que eu testei aqui, agora eu vou testar aqui, tá? É a mesma coisa que eu pegar no terminal de 78, então vamos lá. Na entrada, 22 volts. Ok, eu tenho a tensão. E na saída, eu tenho meus 12, já que ele é 7812. Vamos testar. Aqui, 12 volts. Ok, então o meu regulador está funcionando. Eu tenho alimentação após o resistor. Então, testando, tenho alimentação após o meu resistor. Agora, como é que eu vou saber se isso aqui está aberto ou não? Primeiro, eu vou tirar, digamos que esse resistor esteja aberto, ok? Que é esse daqui. Esse resistor aqui faz o papel da carga, tá aqui, ok? Então, eu vou arrancar esse resistor, que é este, como se ele tivesse aberto. Então, vamos simular aqui ele aberto. Puxar com calma para não dar nenhum curto, ok? E aí eu vou testar, como ele está aberto, vou pegar no terminal daqui, que era o mesmo terminal, né? Então continuo com terra e testo. Olha lá, não tenho mais nada nessa linha. Ou seja, se eu tinha que ter alimentação dos 12 aqui, e eu não tenho, e eu tenho antes, tá aqui ó, 12 volts, aqui ó, vou pegar no resistor, em cima do resistor, vou pegar aqui com calma para vocês verem. Olha lá, um resistor, 12 volts. E depois dele não tenho mais nada, isso significa que esse resistor está aberto. É assim que a gente faz a medida.
Se fosse o contrário, se fosse aqui, não está chegando a alimentação aqui no 12, não é? Vou tirar o resistor para vocês verem também. Vamos lá. Tirei como se ele tivesse aberto, né? Vou lá no meu terra, vou entrar, ver a entrada, não tenho nada na entrada. É uma tensão mínima aqui, que deve ser uma fuga qualquer do circuito. Ou seja, se eu teria que ter meus 21, 22 volts aqui, não tenho nada, significa que eu tenho algum problema entre este ponto e este ponto. Já que aqui eu tenho meus 22, 23, né? Porque sem carga ele sobe, é natural. E aqui eu não tenho mais nada. Quem está com problema? Provavelmente esse resistor. Pode ser uma trilha aberta, pode ser uma solda fria, algo do gênero. Então, a sacada é essa, é vocês procurarem analisar, né, o circuito. Então, por isso que tem que conhecer o que é diodo, da onde está vindo. Então, por exemplo, eu sei que nesse ponto, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu tenho um transformador, ok? Aqui é o transformador. Eu sei que o transformador eu tenho uma tensão AC. Essa tensão AC tem que passar pelos diodos, retifica. Retificou, vai para uma linha de carga, seja ela qual for, regulador, pode ter regulador, pode não ter regulador, não importa. O importante é que eu tenho essa alimentação aqui. Tenho alimentação? Tenho. Não tenho essa alimentação aqui? Estou com algum problema aqui atrás. Então é sempre... você vai medindo de frente para trás. Ou às vezes você quer já saber direto. Então mede aqui, tenho. Meço aqui, tenho. Meço aqui, não tenho. Opa, eu posso estar com o regulador com problema. Então é assim que a gente vê. Eu sei que é muito, muito básico isso, meus amigos, para muita gente. Mas tem gente que não sabe. Então a intenção é exatamente mostrar para quem não sabe. Tá bom? Só mais uma dica. Digamos que não tenho alimentação aqui. Ok? Quem eu tenho antes dele? O diodo, não é? O diodo retificador. Então, se esse diodo estiver aberto, eu não vou ter essa alimentação aqui, né? Dos 21. Só que uma observação. Aqui eu estou medindo tensão DC. Ok? Esse ponto aqui é DC. Tudo daqui para cá é DC. E desse diodo para trás é AC, alternada. Ok? Só vai se tornar contínuo DC após a passagem pelos diodos. Então, se eu quiser medir, digamos, eu não tenho alimentação aqui no meu capacitor. Digamos que eu não tivesse. Eu coloco o meu multímetro em escala AC. Espero que esteja para ver bem aí na filmagem. Estou em AC e vou medir antes do diodo. Então, vou lá no center tape, no negativo. Então, pego o negativo e vou alimentar e vou verificar a entrada do meu diodo. Olha lá, a entrada do meu diodo está dando quanto? 16 volts. A outra entrada do meu diodo, 16 volts. Olha lá, mesma coisa. Então significa que meu transformador está funcionando. Se eu não tenho alimentação aqui, mais uma vez eu digo, pode ser um curto, pode ser um resistor aberto, então tem que checar esta linha, essa área, ok? É assim que a gente dá uma boa verificada. Uma outra dica que você poderia ver, digamos, não tenho, os diodos estão esquentando excessivamente, eu poderia ter um curto nesse capacitor, né? Uma fuga elevada nesse capacitor que está fazendo com que toda a minha corrente venha para cá, consequentemente baixa a minha tensão, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, para os iniciantes mesmo. Grande abraço para todo mundo e muito obrigado por ter assistido.